Eu sou a professora Sandra Bonfá, nós vamos continuar as aulas de matemática e espero que vocês tenham feito e assistido a aula passada, a aula número 1 de matemática dessa unidade 3 do seu caderno impresso. Nós estamos falando sobre o ábaco e hoje nós vamos continuar o mesmo assunto, só que agora com uma pequena diferença. Então vamos lá para a nossa aula? Primeiro, nós vamos ver a rotina todas as vezes que nós começarmos as aulas, em qualquer uma das matérias que nós estivermos fazendo. Então, no dia de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos retomar a unidade 3 com o ábaco, a primeira máquina de calcular. E eu espero que vocês tenham assistido o primeiro vídeo. Caso você tenha perdido, nós vamos falar novamente sobre ele hoje. Nós vamos fazer a leitura desta página, 210 e 211, para seguir a matéria no seu caderno impresso. Nós vamos explicar na aula de hoje o nunca 10 ao contrário. Na aula passada, nós fizemos o nunca 10, que nós utilizamos para fazer a adição, ou as continhas nossas de somar. Hoje, nós vamos fazer o nunca 10 ao contrário. Os alunos que já são da nossa rede já estudaram esse tipo de jogo nos anos anteriores. Vocês já fizeram o nunca 10 e o nunca 10 ao contrário. Nós vamos retomar hoje, eu vou fazer uma explicação com vocês mais detalhada, porque nós vamos precisar deste raciocínio para as próximas aulas, ok? Então vamos prestar bastante atenção na aula de hoje. Depois nós faremos a atividade 2 e vem uma tarefinha aí para vocês, muito legal de fazer, tá bom? Então vamos lá. Para quem perdeu a explicação da aula passada, vocês vão ver no capítulo 3 aí do seu material impresso, o ábaco, a nossa primeira máquina de calcular. O ábaco é uma máquina de calcular inventada pelo homem muito antiga. Ninguém sabe exatamente quando ela surgiu, mas nós sabemos que já nos romanos utilizavam o ábaco para calcular. Ainda hoje os chineses e japoneses usam os ábacos. No seu material você vai ver ábacos diferentes de outros países, que são utilizados da mesma forma que o nosso. Na nossa escola, nós temos esse aqui. É o ábaco vertical, ou o ábaco de pinos, em que nós temos peças em cada um dos pinos representando as ordens do nosso sistema de numeração decimal. E é através dele que nós vamos descobrir a nossa matemática de uma forma mais prazerosa, mais gostosa de aprender. Você já deve ter visto uma continha desde quando você começou a alfabetização, e agora nós vamos compreender por que acontece algumas coisas com o ábaco, ok? Como eu disse para vocês, na aula passada, nós fizemos o nunca 10. O nunca 10, nós vamos adicionando valores. O nunca 10 ao contrário, como a própria palavra diz, nós vamos tirar valores. Ah, é fácil, né, professora? Tem um monte de pecinhas em cada pino, é fácil eu tirar. Então, eu vou mudar o nosso ábaco. Nós vamos tirar esse que está completinho e vamos vir com este. Nós sabemos que no nosso ábaco nós temos as ordens decimais. Então, eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar. Para que não fique muito complicado, eu trouxe um exemplo diferente para vocês hoje. Mais ou menos igual o Silvio Santos, eu tô com dinheirinho, tá? Vamos lá no quem quer dinheiro. Então, vamos assimilar o dinheiro com o nosso ábaco e vamos fazer a nossa conta. Eu vou colocar aqui para vocês uma pecinha na casa da centena. E significa o mesmo que R$100. Ok? Então tá, eu tenho aqui R$100, uma pecinha na casa da centena. É a mesma coisa. Agora, como é que eu vou fazer para pagar uma conta que eu gastei R$12? Então, eu vou deixar marcado aqui na lousa, tá? Eu tenho uma nota de R$100, mas eu vou pagar uma conta lá no bar, na padaria, de R$12. E agora, eu cheguei lá na padaria com R$100 e a pessoa disse para mim o seguinte: eu não tenho troco. Como eu faço para pagar essa conta? Eu tenho que sair e trocar esse dinheiro, tá? Para voltar lá na padaria para comprar. Como é que eu vou trocar esse dinheiro? Quanto vale este dinheiro em notas menores? Então, vamos lá. Troquei meu dinheiro. Troquei, ó, R$100 por notas de R$10.
Quantas notas para dar R$100? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Quantas notas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu vou trocar meu dinheiro, R$100, por 10 notas de R$10. Troquei meu dinheirinho. 10 notas de R$10. Mas ainda assim, a padaria não tem troco. O que eu tenho que fazer? Trocar novamente meu dinheiro. Porque eu não posso ir lá e pagar R$10. Eu ainda vou ficar devendo. Então agora nós temos que trocar mais uma nota de R$10 e eu vou trocar também uma pecinha por moedas de R$1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por 10 pecinhas da unidade. Agora eu posso pagar a minha conta. Como é que nós vamos pagar a nossa conta? Todas as vezes que nós fazemos um cálculo matemático, nós temos que começar pela unidade. Então, nós vamos pagar primeiro R$2. Eu vou pagar R$2 com o meu dinheirinho aqui e vou tirar 2 pecinhas da unidade. Quantas pecinhas sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pecinhas. E agora eu vou pagar os R$10. Então, vou pagar R$10 e vou tirar aqui do meu aba com a pecinha de R$10. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem alguma pecinha na casa da centena? Não. Vamos ver se sobrou para mim R$88? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E com as minhas moedinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Viu como é simples? Então, todas as vezes que eu vou fazer uma conta de subtração, às vezes eu não tenho esse número para poder tirar. Como aqui no nosso caso, numa nota de R$100, eu tenho o número 0. Como que eu iria tirar R$12? Vocês viram que é muito simples, basta eu trocar o meu dinheirinho. Então, o que nós vamos fazer na hora de fazer o jogo Nunca 10 ao contrário? Vocês vão fazer na escola e vão começar com uma peça na casa da unidade de milhar. E vão fazer a mesma coisa. Nós vamos ter que começar o nosso jogo na unidade de milhar e fazer as subtrações. Como eu vou fazer a subtração? Trocando as peças por peças de valor menor, ok? Esse jogo vocês vão fazer só na escola com seus colegas, tá bom? Nós precisamos de mais gente para fazer o jogo ficar divertido. Ah, um detalhe que eu queria contar para vocês. No seu material impresso, vocês vão ver um balãozinho em que diz que o jogo acaba ou quando terminam as peças ou quando sobra uma peça aqui na casa da unidade. E aí o nosso coleguinha ali pergunta assim, por que tem que acabar quando tem uma peça na unidade? Não tem essa resposta no seu material. Eu vou te contar, mas é segredo. Vocês vão fazer o jogo com 2 dados. Se eu estou com 2 dados, qual é o menor número que eu posso tirar nos dados? Se eu tenho um dado e outro dado com o número 1, que número que eu tenho? 2. Por isso o jogo acaba quando tem uma peça na unidade, tá bom? Não conta para ninguém. Então vamos lá. Agora nós estamos no Resolvendo Problemas. Esse Resolvendo Problemas é bem divertido da gente fazer. Qual é o exemplo que ele vai dar? O mesmo que eu falei aqui para vocês. Então vamos lá. Nós temos uma situação em que aconteceu o jogo.
já teve o jogo, aconteceu na sala, e essa sala aqui, quer ver quem está nela? A Angélica e o Júlio. Vocês vão ver aí, ó, no de vocês, a Angélica e o Júlio. Eles chegaram num dilema aí, de uma situação do problema, e que nós vamos ajudar a resolver. Lembra na aula passada que eu falei para vocês que tem que colocar um número embaixo de cada desenho que vocês têm na apostila? Então vamos junto comigo saber que número é esse que o Júlio e a Angélica descobriram? Aqui embaixo da casa da unidade, vocês vão colocar um número equivalente aqui. Que número é esse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou fazer a mesma coisa que eles e vou colocar no meu jogo. 3, 6, 7, 8. Tem alguma coisa na casa da dezena? Não tem, então coloco o número 0 aqui embaixo. O 0 é importante porque ele vai compor todo o nosso número, tá bom? Na casa da centena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na casa da centena, 6 pecinhas. Que número nós temos? Número 608. Então, vamos lá. Número 608 é o número em que chegou o jogo aí da Angélica e do Júlio. Agora, é a vez do Júlio jogar. O Júlio jogou os dados e a soma dos números do Júlio deu 11 pontos na soma dos dados. Nós temos que registrar neste ábaco a jogada do Júlio. O que o Júlio tem que fazer para tirar deste jogo aqui os 11 pontos dele? Como eu disse para vocês, a gente começa sempre na unidade. Na unidade do Júlio, tem peça suficiente para tirar? Vamos ver? Olha aqui e olha aqui. Quantas peças o Júlio tem que tirar da unidade? Uma peça. Tá fácil, ó. Tiramos uma peça. Agora o Júlio tem que tirar uma peça da dezena. Tem peça na dezena para tirar? Não tem. O que eu vou fazer? Claro que é fácil. Nós vamos trocar uma peça daqui. Lembra da nota de R$100? Então, eu vou tirar uma peça aqui da centena e vou trocar por 10 peças da dezena. E nós vamos tirar uma peça. Esse resultado é isso que você vai fazer nesse ábaco que você tem aqui. Então, eu vou fazer um ábaco aqui, bem bonitinho. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Unidade, dezena, centena, unidade de milhar. Nós temos que reproduzir naquele ábaco o resultado que vocês têm aqui. Então, quantas peças fica quando eu tiro uma peça para o Júlio? 7 peças. E eu vou desenhar no ábaco do seu material 7 peças. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sobraram peças na casa da dezena? Sobraram 9 peças. E nós vamos desenhar 9 peças na casa da dezena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peças. E na centena, sobraram peças? 5 peças. 1, 2, 3, 4, 5. Entenderam esse jogo? É muito importante que vocês tenham aprendido este jogo, porque nas unidades seguintes nós vamos utilizar sem o ábaco este mesmo sistema de compensar uma casa decimal, ok? A gente fala sobre isso ainda mais para frente. Então vamos seguir. Daqui para frente você vai fazer sozinho. Agora você vai resolver então a segunda questão, em que tem mais uma jogada, tá legal? Em caso de dúvida, fale com o seu professor. Para a atividade de hoje, é o mesmo que nós fizemos agora. Nós temos mais uma ideia de como tirar de uma situação em que eu tenho que pedir para a casa anterior. Tá? Nesse jogo da atividade 2, você já tem aí no seu material o desenho de todos os números em que tenha a subtração. Então, na primeira situação do seu desenho, nós temos o número 2.321.
Presta atenção o que eles fizeram. Colocaram o número debaixo de cada casa decimal, igualzinho eu falei para vocês. Então, de acordo com o desenho que tem no ábaco, ele colocou o número embaixo. O ábaco seguinte é 1706 e ele precisa tirar deste número 1706. Nós temos que fazer sempre aos poucos. O apagador caiu. Então, o número que nós temos é 2.321 menos 1.706. Pode parecer confuso para vocês quando vocês olham o desenho aqui, porque aqui já houve uma troca, ok? Quando ele está fazendo essa situação no desenho para vocês, ele já fez uma troca para poder tirar esse número 6 do número 1. Então, eu não tenho esta quantidade de peças. O que eu tenho que fazer? Substituir. Então, vamos lá. Eu botei aqui todas as peças, 2, 3 e 2 azuis na unidade de milhar. E aqui eu tenho uma. Este é o número 2.321. Quando eu vou tirar 1.706, a primeira troca que eu tenho que fazer é na unidade. Então, o que eu vou fazer na unidade? Eu tenho que colocar esta pecinha que eu estou trocando mais 10. Só que eu já tenho uma aqui, é isso que ele mostra ali. Eu já tenho uma e eu estou trocando por mais 10 peças e vou tirar 6. Então, dessas 10 que tem aqui, eu já tiro as 6 e coloco o restante desta troca que eu fiz, ok? Isso é o desenho que ele mostra para vocês, ó, uma peça que eu já tinha e 4 peças que ele colocou da sobra da minha troca, tá legal? Deu 5 peças. Aqui da dezena, eu tenho uma peça. Quantas peças eu vou tirar? Nenhuma. Eu não estou tirando nada daqui. Então, quanto sobrou aqui para mim? Uma peça. Eu não tenho que olhar no problema todo. Eu tenho que olhar nas peças que ficaram para mim. Eu tenho uma peça aqui na dezena e não vou tirar nada dela. Então, continua uma peça. Agora, eu passo aqui para a casa da centena. Eu tenho que tirar da centena 7 peças. Eu tenho 7 peças para tirar? Não. Então, eu vou trocar uma peça por 10 peças e vou tirar 7. 3, 6, 7. O que sobrou, eu coloco aqui, tá? E sobraram aqui para mim 6 peças. Tem uma peça ainda na minha unidade de milhar e eu tenho que tirar uma peça da unidade de milhar. Tiro a peça e sobrou 0. Ok? Então, vamos lá. Agora você vai fazer a mesma operação que eu fiz aqui na sua apostila e desenhar o que sobrou neste ábaco nosso imaginário. Tá legal? No segundo exercício, continua a mesma coisa. Você vai desenhar no seu ábaco o primeiro número da sua operação. Então, primeiro, você desenha este número para fazer as substituições. Na aula passada, eu já falei que vocês têm que fazer o desenho do ábaco com lápis. E é legal que você faça para que você possa apagar e fazer o resultado. Como é que você vai saber? Será que eu acertei ou não? Nós temos a prova real. Lembra que eu falei? Você pode fazer também a operação pelo algoritmo da matemática e ver qual dos dois que você está acertando. Tá legal? Se você tiver dúvida em subtração, não deixe de falar com o seu professor. Faça os exercícios para fazer o treino. Hora da tarefa. Acabamos a nossa aula de hoje. E para comemorar essa aula de hoje, nós vamos fazer exercícios. Vamos lá. Na aula passada, nós já fizemos no Em Casa o exercício número 1 e o número 2, que era sobre adição. Hoje, você vai fazer do seu material impresso os exercícios número 3 e número 4. O exercício número 3 é igualzinho nós fizemos até agora. É o nunca 10 ao contrário, em que você vai fazer uma simulação de jogo. Tá ok? Leia o exercício com bastante cuidado e tem um ábaco já desenhado para você fazer. O exercício 3 está muito facinho, tá?
No exercício número 4, é uma subtração em que você vai fazer pelo algoritmo. Percebe que no seu material impresso nós não temos espaço para trabalhar? Então, vocês vão fazer no seu caderno. Tá? Em cada caderno você coloca a data de hoje, a data que você está fazendo, coloca a página do seu exercício, coloca o número da unidade. Então, coloque lá, unidade 3, o exercício em casa, atividade número 4, da página 218. E faça o exercício com muito capricho. A sua professora vai adorar quando ela pegar o seu caderno. Acabamos a nossa aula de hoje. Então, vamos ver se nós fizemos tudo certinho? Assistimos o nosso vídeo? Assistimos. Falamos novamente sobre o ábaco? Falamos. Nós fizemos a atividade? Fizemos. Você pode continuar assistindo essa aula e parando ela para ver a explicação novamente pelo link que vai ser disponibilizado para vocês com a gravação das aulas, caso você tenha perdido pela TV. Mas não se preocupe, nós podemos dar um jeito em tudo, tá bom? E ficaram as atividades para você fazer em casa. A atividade número 2 mais a tarefa. Mas é pouquinho exercício, você vai dar conta, eu tenho certeza, você é campeão. E a gente se vê na próxima aula, tá legal? Beijo, até a próxima!